In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então celebrando, hoje no sábado, no sábado depois do sexto domingo, daqueles que sobram depois da Epifania, e nós transferimos para o fim do ano, celebramos São João da Cruz. Este é grande, vejam o século XVI, gente, o fim do século XVI. Né? Tivemos aí grandes, hein? Grandíssimos santos. Vejam, só para citar esses três envolvidos com o Carmelo, digo São João da Cruz, Santa Teresa a Grande e mesmo o nosso padroeiro, Pedro de Alcântara. Né? Então, grandes, esses são grandes. E é claro, dentre todos desponta enormemente São João da Cruz, grande doutor, verdadeiramente, não sei como é que chamam ele, acho, em todo caso é seráfico, né? Porque realmente, que coisa me impressiona de ver que a igreja, mesmo a essas alturas, chega a tão alta estatura espiritual, né? Tão alta estatura espiritual. São João da Cruz, que lê as suas obras completas, belíssimas, vejam, queridos, nada de novela teologia, que nos formou, que formou a geração do Concílio do Vaticano II, famigerado Concílio do Vaticano II, nada no novela teologia que fez desculpe eu ri, mas os grandes teólogos do tempo de hoje, a Rahner, Rahner, Rahner inspirou o Concílio de Trento, Bento XVI, por favor, tudo da novela teologia. Não, São João da Cruz é escolástico. Uma teologia verdadeiramente fundada, forte, belíssima, belíssima. Então, mas o grande místico, um homem de profunda, de verdadeira oração. Depois que nós tivemos homens de tal envergadura, de tão alta grandeza, como é que a Igreja Católica vai querer ir meu Deus, o Francisco agora de recente, elogiando Buda, dizendo que Buda tem... Ai. Essa gente até o aborto eles justificam, admitem. Né? Como é que vai comparar o estado de nirvana com a oração mental a que nos leva a São João da Cruz? Mas eu já disse isso. O triste é que falar em oração mental na igreja é dizer algo inusitado. E não só entre os fiéis, entre os leigos, também no clero. Também no clero. Olha, eu posso contar nos dedos das mãos aqueles que no tempo do meu seminário sabiam e praticavam a oração mental. Aliás, se eu vou ser bem verdadeiro, que eu me lembre mesmo somente um. Hoje bispo. Mas pronto, não lembro de mais ninguém. E contudo, está no catecismo da Igreja Católica. Está no catecismo da Igreja. E eu tenho aí no YouTube uns 2 videozinhos falando só sobre isso, ensinando como se faz.
Claro que é um resumo, porque isso é coisa de se falar horas a fio, né? Para ensinar. Mas também pode-se dizer de forma bem simples, né? A oração mental não é outra coisa senão ficar aí diante de Deus, em silêncio, e dar a presença àquele que está presente. Dar a nossa presença àquele que sabemos está amorosamente presente. Pronto. Nada mais. Ficar aí. Ficar aí. Ficar nessa presença. Pronto. Pronto. É isso. Então, essa que é como digo, a única que merece um epíteto, merece ser chamada de oração. O resto tudo é oração vocal. Missa, breviário, terço, oração espontânea, não sei o que mais, as coisas modernas, né? Oração espontânea e não sei o que. Tudo isso passa de oração vocal. Não passa de oração vocal. Claro que os autores espirituais fazem várias distinções, a meditação, não sei o que, né? Mas tudo isso não passa de oração vocal. Então, a única grande, aquilo que merece ser chamado de oração, é realmente a oração mental. O resto tudo. Ontem ainda na comunidade alguém fazia um comentário dizendo, não, quando rezar em Ave Maria tem que meditar cada palavra. Né? E, não é isso a oração. Nem sequer a oração vocal. A oração vocal só ocupa o nosso corpo, só ocupa a nossa boca. Né? Logo ela nos deve dirigir, a oração vocal, logo deve nos dirigir a oração mental, né? A essa profunda comunhão com Deus. Pronto, basta. Não tem que ficar. Não existe palavra, aqui não existe mais palavra. Aqui não existe mais palavra. Existe comunhão plena, total, absoluta, onde a alma e Deus se confundem. Uma pobre alma humana. A pobre alma humana e Deus se confundem. Nunca esqueço um dia estudando no Rio de Janeiro. Então, de repente, um padre chamou-me, padre, com toda a pressa, e eu saí, fui lá para outro lugar onde ele estava, não sei se era o quarto dele, aí fomos à janela, ele me mostrou, na frente assim, tinha um grande edifício, um alto edifício, mas o sol naquela hora estava batendo de tal forma naquele edifício que não se via o edifício. O sol estava ali. Não se via mais o edifício. O sol, nós sabíamos que estava do outro lado. Né? Exatamente o lado oposto. Né? Mas, na verdade, o sol estava ali. O edifício havia desaparecido e o sol estava ali. Né? Isso é oração mental. Quando a alma e Deus se confundem. Eu sabia que ali estava um edifício. Eu sempre via ali o edifício de pedra. Né? Sempre vi ali o edifício de pedra. Devia ser de muito indivíduo também, não sei, não lembro mais como é que era o edifício. Ou aquela pedra bem luzente. Né? Sabia que ali era o edifício que estava. Né? Algumas extremidades dele até se via. Né? Algumas extremidades, alguma periferia dele até se via. Mas ali onde focava o olhar, ali estava o sol. Era o sol. Oração, esta é a imagem para a oração mental. Então, queridos, o que perdemos? Né? Perdemos tudo. Pobre Igreja Católica, nas mãos deste antipapa, nas mãos deste falso profeta, perdendo ainda tudo e qualquer resto de ligação com Deus. Sem dúvida.
porque tudo isso está fundado em sã doutrina. Não em fábulas, não. De tal forma, se está perdido, mas se perdeu mesmo de tal forma que não tem remédio. Não tem remédio. Podem crer em mim. O único remédio só Deus pode dar. E só pode dar com o seu retorno. Em glória e majestade ao meio de nós. Em glória e em majestade ao meio de nós. Não tem outro remédio. Não tem. Ainda bem que aqui tentamos, de alguma forma, cultivar a oração mental. Né? De manhã, de tardezinha, diante do Santíssimo Sacramento. Mas é preciso que alguns preservem isso, esse tesouro. Enquanto sabemos que para a humanidade não há outro remédio, senão somente o retorno de Jesus em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.